Olá, minha gente, muito boa noite a cada um de vocês nessa segunda-feira maravilhosa, hoje dia 27 de abril, não é? Hoje temos uma maravilhosa live, temos hoje um maravilhoso encontro com o professor Veridiano Santos. Tá bom? Vai ser um tema incrível. Daqui a pouquinho ele estará conosco discutindo sobre as pandemias na história da saúde. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas nessa nossa maravilhosa live de hoje. Bom, na semana passada, na última sexta-feira, né, nós estivemos com o deputado federal Carlos Veras. Ele esteve falando sobre as medidas que o Congresso Nacional está tomando no que diz respeito ao coronavírus, não é? E hoje nós iremos receber o professor Veridiano Santos. Nesta semana, tá bom? Nós teremos ainda o encontro com a psicóloga, doutoranda em psicologia, Ítala Daniela. Ela vai estar conosco também participando de uma maravilhosa live falando sobre as principais perspectivas, não é? E problemas psicológicos da contemporaneidade. Então, vamos conferir. Hoje, dia 27 de abril, o professor Veridiano Santos. Antes de nós iniciarmos a nossa live, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo nessa noite, você pode aproveitar o espaço para deixar sua pergunta, para mandar a sua pergunta aí para o nosso querido Veridiano. Antes de eu começar a interrogá-lo, deixa eu falar para vocês quem é o nosso querido professor Veridiano Santos. Ele é graduado em Ciências Sociais pela FAFICA, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. É também especialista em Sociologia, é mestre em História do Brasil pela Universidade Federal. Atualmente ele atua como docente na ACES UNITA e é também professor do Colégio Diocesano aqui na cidade de Caruaru. Inclusive, a sua dissertação de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco teve aí como título Falas da Cidade, um estudo sobre as estratégias discursivas que constituíram historicamente a cidade de Caruaru. Não é? E ele hoje está conosco, professor Veridiano Santos. Boa noite. É um prazer para o História e Educação tê-lo conosco. Boa noite, Wander Carlos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim também é uma alegria estar aqui e discutir um tema de tanta relevância como este que você nos propôs. Professor, então, pela sua trajetória acadêmica, nós poderemos afirmar que você é apaixonado pelas ciências sociais, não é isso? Sem dúvida. História, sociologia e filosofia, digamos assim, é a minha praia, é onde eu atuo, onde eu trabalho já há mais de 2 décadas. Ok, professor. Professor, o senhor atua na SES UNITA, na cidade de Caruaru, e quais são as disciplinas que o senhor leciona lá na faculdade ACES e os cursos? Bom, lá na ACES eu trabalho nos cursos de História, nos cursos de Fisioterapia, de Enfermagem e a Saúde Coletiva, né? E também Nutrição. E na enfermagem mesmo eu tenho muitas cadeiras de Sociologia da Saúde, Antropologia da Saúde e tenho outras cadeiras também relacionadas a esse tema, não é? E lá eu já trabalho, já faz algum tempo com essa cadeira de História da Saúde, e lá também nós estudamos um pouco sobre as epidemias. Ótimo. Professor, o senhor também é professor do Colégio Diocesano na cidade de Caruaru, não é isso? Sim, lá no Diocesano já estou um pouco há mais tempo. Na SES, 14 anos, no Diocesano, 24 anos. Ok, professor. O senhor queria falar de forma breve, 1 ou 2 minutos, sobre aí sobre o seu trabalho de mestrado para as pessoas que vão assistir depois e inclusive agora também conhecerem um pouco aí da sua trajetória acadêmica? Sim, sim. Na verdade, o meu trabalho de mestrado, né, concluído em 2006, foi um trabalho que eu discuti sobre discurso, história e identidade. Não é? O nome é Falas da Cidade, ou seja, eu trabalhei os discursos literários, os discursos memorialísticos, não é, que concorreram para criar uma identidade para a cidade de Caruaru. Né? Então, a gente trabalha vários autores, Nelson Barbalho, Limeira Tejo, né, o padre Zacarias Tavares, né, todo mundo ali querendo
criar uma identidade para Caruaru, que era uma cidade que queria se construir como uma cidade símbolo das tradições nordestinas. Ok, professor. Você disse que dentro da sua atuação profissional na Faculdade de ESSES, você também lida com pandemias, não é isso? É verdade. Epidemias, pandemias, endemias. Ok. Bom, então, nosso tema de hoje, né? Por isso lhe convidamos, as pandemias na história da saúde. De forma introdutória, antes de nós irmos para a nossa primeira pergunta, não é? Quais seriam, então, os principais pontos dentro das pandemias na história da saúde que você gostaria de introduzir, inicialmente? Bom, eu acho que são muitos os temas, né, que a gente poderia abordar aqui hoje, não é? Eu acho que a questão da historicidade, né, as epidemias, elas têm uma convivência com os homens, né, há muitos e muitos anos, né? Então nós temos um histórico, né, a história tem vários registros de epidemias que atuaram nos mais diversos lugares do planeta e atuaram sempre de forma muito forte, né, sobre as sociedades, sobre as convivências das pessoas, não é? Então a gente poderia sim fazer mergulhos na história e ver lá como historiadores, como cronistas narraram, né, essas epidemias, né? Seria muito interessante também, né? Acho que também vale a pena a gente pensar sobre os micro-organismos e toda uma história que o homem conviveu com um inimigo, digamos assim, né? Muitas vezes inimigo, muitas vezes amigo, não é? Mas desconhecido, não é? Haja vista que o microscópio é do final do século XVII, não é? Então o homem não sabia da existência de micro-organismo, não é? Havia hipóteses, né, sugestões, né, indícios, né, de que havia alguma coisa nos ares, alguma coisa nos lugares fétidos, mas a ideia de contágio de micro-organismo, ela é bastante recente, né? É do século XIX, tá? Então a gente poderia também trabalhar essa segunda temática. Outra coisa também é as terapêuticas que o homem encontrou, né, para sair dessas situações, né? O homem oscilou entre ciência e religião, né, durante muito tempo, tentando encontrar resposta, tentando encontrar saída para as suas aflições, seus males, não é? E creio também, Wander, que as epidemias, elas causam um desajustamento social, né, tremendo, não é? Elas são fenômenos radicais, não é? Que causam muito pânico, muita dor, muito desespero, não é? E trazem um conjunto de transtornos, né, para aqueles momentos históricos em que elas estão atuando, né, indeléveis, né? Deixam muitas marcas. Assim como a gente está vivendo aqui na época do coronavírus, né? Essa epidemia que se alastra, que já virou pandemia, né, que se globaliza no planeta e deixa um rastro de destruição, de morte, não é? Então ela também irá marcar muito a vida da gente e certamente a humanidade não será mais a mesma depois do coronavírus. Professor, então nós poderíamos dizer que com o avanço da ciência e com os conhecimentos adquiridos já de outras epidemias e pandemias, nós poderíamos afirmar que o homem, na era contemporânea, ele sabe melhor lidar com as pandemias e epidemias? Eu diria para você que sim, né? Eu diria para você que sim, porque hoje nós temos mais recursos, né? Olha, veja, o coronavírus apareceu um dia desses, né? Já se mapeou o DNA desse vírus inteiro, já se está aí trabalhando em vacinas, já se está testando pessoas, né, com o vírus, que estão com coronavírus, né? Já estão fazendo testes, né, com vacinas. Não é? Então, eu creio que não vai demorar mais que um ano e um quebradinho, não é, para que uma nova vacina esteja aí no mercado, esteja disponível e as pessoas possam recorrer. Então, o avanço científico é, sem sombra de dúvidas, o principal aliado, né, no combate às pandemias, não é isso? Ok, sem professor. Dúvida, meu caro. Bom, dizer também para as pessoas que estão aí deixando suas mensagens aí para o professor Veridiano, fiquem à vontade, aproveite também para deixar aí a sua pergunta, que com certeza será um grande prazer para o professor Veridiano estar respondendo. Professor, então o senhor, como cientista social, né, você como cientista social, como você percebe aí o fato epidemiológico na história e na sociologia? Olha só, tanto a história quanto a sociologia, né, trabalham com o tema epidemia. Né? Trabalham com o tema epidemia. A história narra, né? A história narra
A história interpreta aquele fenômeno, não é? Os sociólogos, né, analisam de forma mais profunda, fazem teorias, não é? Os historiadores, né, têm, depois da escola dos análises, né, sobretudo na terceira geração, o tema saúde passou a ser muito forte, né? Então tem muita coisa produzida a partir da historiografia dos análises. Esse tema passou a ser um tema mais recorrente do ponto de vista da história, não é? E até aqui no Brasil tem muito historiador trabalhando com as epidemias. E muita gente, inclusive, da área médica, que escreve sobre os vírus, as bactérias, né, e tudo que gera no ser humano. Tá? Então, é um tema que a história, né, sempre abordou. Se você for ver na Grécia Antiga, né, Tucídides, historiador grego, narrou sobre as epidemias. Né? Se você for ver, literatos também narraram sobre as epidemias. Né? Boccaccio, por exemplo, né, em Florença, né? Daniel Defoe, na Inglaterra, né? São grandes nomes que sempre fizeram narrativas sobre as epidemias. Né? E os sociólogos também, né? A sociologia da saúde. Né? A sociologia da saúde é uma área que trabalha, não é, com os momentos epidêmicos, né? Porque eles são momentos, né, como diria o grande sociólogo, né, Durkheim, a patologia é um fenômeno social radical. Né? É um fenômeno social capaz de causar um desajustamento, quase que uma anomia social, não é? Que inviabiliza as relações, inviabiliza os contatos, não é? E a sociedade ela perde quase que o sentido de existir. Né? Num certo momento, ela se refaz. Não é? Então tem sempre uma grande mudança provocada pelas epidemias. E os sociólogos mapeiam, por exemplo, o surgimento de estereótipos. Não é? Tem sempre uma figura que se tenta responsabilizar, tem sempre um bode expiatório. A história e a sociologia registram que tem sempre um bode expiatório, né, que se tentam, né, digamos assim, encontrar como saída, enfim, como justificativa, não é? Então, a história, a sociologia tem muitas contribuições, e você que é historiador, você que não é, você que é leitor comum, que quer aprender sobre o tema, tem muita coisa disponível por aí. Professor, você falou aí em bode expiatório, né, que muitas vezes se atribui um bode expiatório para, por exemplo, determinada epidemia, pandemia, não é? E, por exemplo, durante o período medieval, os judeus chegaram a ser culpados, não é? Da peste negra. Não foi isso? Foi sim, né? Foi sim. Durante o período medieval, os judeus também foram culpados em outros momentos. Né? Em outros momentos também, né, foram, digamos assim, alvo, né, desses estereótipos que se constroem, não é? Para, obviamente, atacar pessoas, para segregar, não é? Para roubar suas riquezas, etc, etc. Né? Tem muitos motivos, né? Mas são sempre motivos bem construídos, bem socialmente construídos, que são formas de excluir, né? De, digamos assim, de dominar povos. Né? São essas estratégias que os estereótipos constroem. Professor, eu acho que isso tem muito a ver com o que eu tenho para lhe perguntar agora. Na segunda questão, eu queria que você falasse para todos nós. Temos aqui uma pergunta que fala sobre o momento atual. Eu acho que talvez seja interessante o senhor responder depois, ou quer responder agora? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa falando sobre o momento atual. Professor, o que você tem a dizer a respeito da atuação do governo Bolsonaro é do Nivaldo, frente à epidemia do coronavírus no Brasil. Ele tem agido de forma firme? Eu vejo ele preocupado mais com a crise do governo. O Nivaldo deixou aqui a pergunta. O senhor quer responder agora ou quer deixar para o final? Eu posso responder agora sim. Né? Eu creio que a atuação do governo ela tem fugido aquilo que a ciência tem indicado. Né? Eu vejo uma grande briga entre o governo e a OMS. Não é? Eu vejo uma briga entre o governo e o próprio Ministério da Saúde. Tá? Eu vejo uma briga entre as pessoas dentro do próprio governo, no interior do próprio governo. Então isso deixa uma imagem extremamente ruim para a sociedade. Tá? Isso deixa uma imagem negativa para a sociedade. Então, a meu juízo, o governo conduz de forma equivocada, né, sua política de saúde frente à epidemia do coronavírus. Ok. Professor, antes de nós irmos para a segunda questão, diga aí de forma breve, como mais lhe convier,
nós procuramos falar para todos os públicos, né? Então nós temos estudantes universitários, pessoas que não têm uma formação universitária, enfim. Em primeiro lugar, qual seria, então, o objeto de estudo da sociologia da saúde? E, em segundo lugar, quais teriam sido as grandes epidemias, pandemias da história? Olha só, o objeto de estudo da sociologia da saúde, não é, são aqueles fenômenos que trazem transtornos à saúde dos indivíduos. Não é? O que é que se estuda, por exemplo? Por exemplo, na sociologia da saúde, a gente pode estudar como os fenômenos culturais, como saúde e doença, por exemplo, não são problemas somente fisiológicos, não são problemas somente do corpo. Não é? Como doenças, por exemplo, têm causas sociais. Doenças que têm causas sociais. Na verdade, as pessoas adoecem, não somente porque elas têm biologicamente, o corpo se compromete em alguma coisa. Não, elas adoecem por seus ritmos de vida, por suas formas de trabalho, pelo ambiente, pelo ar que respira. Então tem muitas formas de adoecer. Então a sociologia da saúde, ela procura identificar, esse é um dos aspectos que eu estou falando para você. No caso das epidemias, a sociologia da saúde, ela quer entender o momento de pânico das pessoas, ela quer entender o pavor, o medo, e claro, com o pavor, com o medo, nasce, por exemplo, a reclusão, nasce, por exemplo, a quarentena, nasce, por exemplo, o isolamento social, não é? Então a sociologia da saúde quer entender essas relações que aparecem durante os períodos epidêmicos e quais são as consequências para a vida das pessoas. Ou seja, ela percebe, por exemplo, a relação disso com a economia, com a política, não é? Com a sociedade de modo geral. Então são alguns dos objetos que uma sociologia da saúde também trabalha. Não é? A sociologia da saúde também trabalha com o aspecto espiritual, não é? Os rituais de cura, por exemplo, os rituais de cura, o papel que esses rituais de cura cumprem numa sociedade, nas sociedades primitivas, nas sociedades contemporâneas. Os rituais de cura são sempre muito importantes, são sempre elementos que socializam pessoas, e que, obviamente, se encontram, por exemplo, respostas coletivas para os males que nos afligem, não é verdade? E, claro, as grandes epidemias. Quer fazer alguma pergunta, Wanda? Professor, veja só, o senhor falou aí do conhecimento popular, daquilo que a sociedade produz de conhecimento para lidar com doenças e tal. E aí eu lembrei, por exemplo, de um ponto de vista explicitado pelo Michel Foucault. Em determinado momento ele diz que um campo de conhecimento, para se afirmar, precisa deslegitimar outro campo de conhecimento. E aí, por exemplo, ele diz que a medicina, enquanto ciência, para se legitimar, precisou deslegitimar o conhecimento popular acerca de conhecimentos relacionados a plantas, raízes, etc. Se bem que isso vem um pouco retomando, com o passar do tempo, mas estamos aí nos referindo a século XIX e século XX. E a pergunta seria o seguinte: esse conhecimento popular, propriamente dito, que não está necessariamente vencilhado ao conhecimento científico, ajuda as sociedades a driblarem esse tipo de epidemias, pandemias, ou até outras doenças, na sua opinião? Sim, ajuda. O conhecimento popular, ele é anterior, digamos assim, à ciência. Antes de ter ciência, tinha as primeiras experiências, a experiência natural do homem, com as plantas, com a natureza, tentando encontrar. Você vai estudar saúde no Egito Antigo, e você vê lá que os egípcios tinham uma farmacologia incrível. Tem uma gama de conhecimento, de expertises que eles construíram, analisando os corpos que eles embalsamavam, etc, etc. Então tinha um remédio para tudo. Então é claro que esse conhecimento popular, ele é um primeiro conhecimento. Ele precisa dialogar com a ciência. Hoje, ciência e conhecimento popular se complementam, podem se somar. Mas esse conhecimento popular também é importante para as pessoas, porque o conhecimento científico, ele também se populariza.
né? O conhecimento científico também vem se popularizando no mundo inteiro, né? Então, ciência e conhecimento popular dialogam. O ritmo, às vezes, é lento, às vezes mais avançado, isso depende da sociedade, né? Mas eles dialogam. Agora, com relação a Foucault, né, você fala de Foucault, e ele é um camarada que é uma referência na área de saúde também, porque estudou, né, os fenômenos de saúde, né? E, por exemplo, a tese dele de doutorado virou um best-seller no mundo inteiro, que é a História da Loucura, né? A História da Loucura, né? E a loucura, como foi tratada, né, no Ocidente, no Ocidente capitalista, né, muito interessante estudar, né? E Foucault tinha uma frase que dizia mais ou menos assim, assim, a epidemia, mais que uma doença, né, é um momento particular da doença. Né? Mais que uma doença, é um momento particular da doença. É bom a gente entender esse momento particular da doença. E ele foi muito, né, eu acho que sagaz, né, ao estudar, por exemplo, os conceitos de poder disciplinar, de biopoder, né, porque vai mostrar, ele vai desbancar a tese central da medicina, né, e mostrar como a medicina capitalista foi uma medicina primeiramente social, né, uma medicina social, ou seja, foi a medicina, digamos assim, a primeira área do conhecimento, a ciência que o capitalismo, que o Estado capitalista, digamos assim, normatizou, não é? E colocou ela como, obviamente, juridicamente, né, responsável pelo cuidado do corpo, e as outras práticas, inclusive populares, foram colocadas como práticas charlatãs, na verdade. Então o Estado capitalista utilizou a medicina como estratégia biopolítica, como bem nos mostra Michel Foucault. Né? Tá lá quem quiser ler um pouquinho da microfísica do poder, história da loucura, né? O nascimento da clínica, não é? Tem todo um know-how em que Foucault discute essas questões, meu caro. Professor, e aí você cita também um ponto que a gente discutiu ainda agora, que com o passar do tempo, agora a medicina percebe que esse conhecimento popular, medicinal, pode ser seu aliado, né? Queria mandar aqui um abraço, professor. Muita gente acompanhando aqui, mandando mensagens. A Amanda Oliveira, valeu, Amanda, pelo carinho. A Manuela, o Gutenberg, Ricardo Augusto, Eliane. E lá em Belo Jardim, professor, também está nos assistindo lá em Belo Jardim, o diretor do Colégio Águia, o Davi. Davi, então, muito obrigado. Colocou aqui 2 feras. Valeu, Davi, pelo carinho. Professor, então vamos lá. Na história, quando a gente se refere à história, quais foram, então, as grandes epidemias, pandemias, que a gente cita nos livros de história, e qual a letalidade dessas grandes epidemias? Claro, claro. Queria mandar aqui um abraço para o Davi, né, que está aí nos assistindo aí de Belo Jardim, né, e a todos os companheiros que estão aí, né, prestando atenção nessa live, né, que estão aqui, né, interagindo com a gente. Fiquem à vontade para participar, não é? Olha só, meu camarada, as epidemias têm um longo histórico, né? Você sabe que a paleontologia, né? A paleopatologia, a paleoepidemiologia, não é? Fazem estudos extremamente antigos, né? Sobre a presença de doenças, de micro-organismos, né? E nós sabemos que estudos com a arqueologia, né? Junto com a arqueologia, com a paleontologia, né? Descobriram, por exemplo, em fósseis de milhares de anos atrás, não é, a presença de doenças como tuberculose, esquistossomose, não é, e varíola e tantas outras epidemias que agonizam o homem, que acompanham o homem em diversos momentos, que aparecem, depois desaparecem, depois voltam a aparecer. Não é? Por exemplo, a peste negra que você mencionou aí, não é também conhecida muito naquele período da Idade Média, no século XIV da Idade Média, mas ela agonizou os homens, né? Ela apareceu muitas e muitas vezes, né? No Ocidente e no Oriente. Né? Ela tem muitas aparições e ela também causou muitos transtornos, tanto no Ocidente como no Oriente. Tá? Uma coisa muito interessante também é que a gente sabe que a Bíblia antiga, né? ela tem muitos registros, né? Das epidemias, né? Só que, por exemplo, você vai ver as pragas do Egito, né? São epidemias, né? Na Bíblia a tradição chama de pragas, né? As pragas, e tem diversos registros, né? Lá no Egito,
quando os filisteus se apossam da Arca da Aliança, né, são acometidos também por epidemias. Então, diversas passagens da Bíblia têm narrativas, não é, sobre as epidemias. Né? Elas são chamadas de pestes, elas são chamadas de pragas, elas são chamadas de flagelos. Né? Tem toda uma nomeação para as epidemias ao longo da história. Não é? Enfim, na mitologia grega ela também foi narrada, não é? Na história grega ela também foi narrada, né? E uma epidemia é sempre um fenômeno carregado de muita devastação, não é? Por exemplo, ela também tem rótulos, né? Veja, a peste negra, né? Ficou conhecida, né? A peste negra, a peste venérea, como ficou conhecida a sífilis, né? A peste branca, como ficou conhecida a tuberculose, não é? A peste gay, como ficou conhecida a AIDS, não é? Então tem tudo... Professor, pois não. assim, dentro do que o senhor está trazendo também, a gente percebe muita discriminação de grupos sociais na formulação da nomenclatura, não é? Dessas epidemias, não é? Como, por exemplo, a peste gay, não é? Quando a AIDS começou efetivamente a cada vez mais, enfim, afetar pessoas. E hoje a gente já sabe que não apenas pessoas de orientação sexual homossexual, como também muitos heterossexuais, não é, podem e são contaminados pela AIDS. Não é? Então não é algo próprio da homossexualidade. Não é? Professor, tem aqui umas perguntas aqui que fizeram, o senhor pode até depois seguir no pensamento, eu acho que pode ajudar o senhor na construção do que o senhor está dizendo aí. O Lucas Lucena perguntou assim: professor, pós essa pandemia, teremos grandes mudanças sociais, econômicas e até mesmo uma forma nova de ver o Estado, igual foi na peste negra, que acabou com o sistema de servidão imposto aos camponeses? A pergunta aí do Lucas, professor. E para aproveitar a deixa, tem também uma outra pergunta, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu acho que aí, deixa eu ver. Pronto, a pergunta do Fernando Soares diz assim: gostaria de saber do professor Veridiano qual o papel do historiador nesse momento de pandemia. Então são essas duas perguntas aí, professor. Olha só, primeiro, a primeira questão diz sobre o papel do Estado, né? Olha, eu espero que nesse tempo, né, eu espero que a cooperação, né, a gente vê num momento como esse, é muito importante a cooperação entre os estados. E ela vem acontecendo em muitos estados, né? Você vê médico saindo de um lugar para outro, né? Países mandando equipamentos para outros, mandando insumos, né, para outro, né? Então a cooperação é muito importante. Você vê também a solidariedade, né? A solidariedade é muito importante, né? São muitas doações, e se não fossem as doações num país como o Brasil, por exemplo, muita gente estava numa situação difícil, meu caro Wander, né? Muita situação difícil por aí, e a gente sabe, se não fosse a filantropia, a ajuda de pessoas anônimas que fazem suas doações, que ajudam, que vão lá, que perguntam, que prestam assistência, às vezes vão lá, prestam assistência, não só ajudam, mas ajudam o outro a melhorar, não é? Vão lá ensinar a lavar as mãos, vão lá ensinar como é que se protege, não é? Vão lá dar orientações, são muitas as pessoas. Então, há uma rede muito grande no mundo inteiro, né, de cooperação, de solidariedade, não é? De doações. Não é? Agora, obviamente, né, isso não significa dizer que a gente vai estar num mundo melhor pós-epidemias, pós a pandemia. Eu vou dizer por quê. A meu juízo, essa pandemia ela reforça o controle do Estado sobre as pessoas. Não é? Ela reforça o biopoder, que Michel Foucault tanto nos alerta. Né? Ela reforça o controle do Estado sobre as pessoas. Né? Então esse é o meu ponto de vista. Pode me lembrar a segunda pergunta, Wander? O Fernando Soares perguntou o papel do historiador diante de uma epidemia. Claro, Fernando. Eu queria dizer para você que o papel do historiador é muito importante. Né? O papel do historiador não é somente narrar, mas denunciar as injustiças, não é? Destruir as fake news. Né? Se ele é um profissional das narrativas, né? É um momento de muitas fake news por aí. Então, cabe ao historiador,
não é, a atacar essas fake news que atrapalham os momentos. Nós vemos no momento que as narrativas falsas, né, sobre as epidemias, elas trazem muitos transtornos. Então o papel do historiador é esse, né, de também, digamos assim, trazer à tona experiências, né, experiências do passado, que foram positivas na medida em que as pessoas souberam, superaram momentos epidêmicos, né, difíceis, né? E claro, todo o know-how do historiador vai ser importantíssimo para anotar muito bem o que está acontecendo, né, porque nós vamos ter outras epidemias no futuro. Né? Nós vamos ter outros momentos como esse, inclusive, talvez até pior. Né? Eu vou torcer para que não, mas é bem possível. Né? Os especialistas vêm alertando para epidemias, né? E faz tempo que eles vêm alertando, na verdade, e nós estamos suscetíveis bastante. Né? Então, o corpo humano continua sendo um refúgio, digamos assim, muito desejado por vírus, bactérias, fungos, etc, etc. Não é? A gente teve, há pouco mais de 10 anos atrás, claro que com conotações sociais, econômicas e políticas muito diferentes, mas tivemos a H1N1, não é? E agora, cerca de 10 anos depois, agora com o coronavírus. Professor, tem um questionamento aqui da Verônica Santos, ela questionou aqui no nosso Instagram, ela perguntou ao senhor o impacto dessa pandemia na educação. Olha, nós que praticamente saímos da sala de aula, né, nós vivemos assim num momento muito difícil, né, um momento de muita reinvenção, né, de muita superação, porque estamos tentando voltar às aulas, temos tentado continuar as atividades, né, educativas por meios tecnológicos, né? Então temos que dominar um monte de aplicativos, né, de ferramentas digitais para dialogar com o aluno, para ser dinâmico, para dar aulas boas, aulas que estimulem, que não dê sono, né, no alunado. Ou seja, é um momento de muito desafio, eu diria a Verônica, não é, para o profissional da educação no mundo inteiro, que é tentar interagir, né, tentar interagir com o alunado, não é, por meio tecnológico, de forma virtual, de forma indireta, não é? Então é claro que isso corta aquele barato do calor, da proximidade da sala de aula, né? Mas nós temos algumas experiências, né? Eu diria muitas experiências que são muito positivas, né? Que são digamos assim, que resultam em muitas aprendizagens, né? Então a gente tem que se adaptar, meu caro. O que a gente não pode é ficar parado, né? Esperando que tudo volte, enfim, né? Nós temos que tocar o barco, né? Nós temos que continuar essas aulas. As crises nos chamam a atenção pela possibilidade de reinvenção nossa, né? Profissional, pessoal, né? Exatamente, olha, professor, exatamente. Antes de trazer aqui um aspecto muito interessante para a gente discutir, temos aqui algumas mensagens. O Johnson colocou aqui, grande Sinho. O Drayson Barbosa também está aqui com a gente. A Edna também mandou mensagem. Deixa eu ver, tem aqui uma mensagem para ti também. Dedé, a Marcela também mandou mensagem aqui com a gente, deixa eu ver. Temos aqui uma outra mensagem, professor Veridiano. Thaís Queiroz colocou aqui, tio VV, saudades. Amanda Oliveira colocou, olha para VV. Muito bem. Professor, então, vamos lá. Olha, dentro desse cenário de epidemia, pandemia, tudo isso aí que você vem trazendo para a gente, o questionamento interessante é o seguinte, ó. Nessa relação toda, né, pandemia, epidemia, saúde pública, sociologia da saúde e tudo mais, qual seria então aí o papel do cuidado entre a ciência e a religião? Pois é, né? A ciência e a religião, né, se revezaram ao longo da história da humanidade, né, trazendo, né, alternativas. Né? Obviamente, a gente sabe que o conhecimento religioso, as primeiras formas de cuidado, elas são formas de cuidado instintivas. Né? Depois, quando os homens formaram as primeiras sociedades, os primeiros estados, né? Na verdade, nasceram as chamadas práticas mágico-sacerdotais. Né? O templo é o lugar de cura, o templo é o lugar, né, onde você vai procurar orientações. Né? E claro que as primeiras orientações foram orientações, né, sobrenaturais. Tá? Os homens explicaram os fenômenos, imagine, né, ver a máquina corporal, né, agonizando, né, explodindo, né, de feridas, por exemplo, ver a máquina corporal em aflição, isso trouxe para as pessoas muito medo, muito pânico, muita dor, não é?
Então, o que é que acontece? A primeira explicação foram as explicações mágico-divinas, né? O que causava as epidemias eram os deuses, os demônios, não é? Os espíritos, não é? Os homens recorreram ao sobrenatural, ou seja, né? A religião, né? E claro, durante muito tempo foi assim. As primeiras teorias remontam à China antiga, né? À Índia antiga, à Grécia antiga, onde vai aparecer teorias cujo olhar, né, vai incidir mais sobre o ser humano, mais sobre a natureza. Então, se você pegar ali, por exemplo, Hipócrates, na Grécia Antiga, o Hipócrates vai bolar uma grande teoria, que é a teoria humoral, ou também chamada teoria dos humores, que vai orientar no mundo inteiro, né, no mundo ocidental inteiro, digamos assim, a prática do cuidado, né? A teoria de humores, que é até hoje considerado o pai da medicina, né? Você lembra, Wander, que, né, se você deve ter ido a uma formatura, né, de medicina, né? E na formatura de medicina os alunos fazem lá o juramento de Hipócrates, né? É regra, né? Lei, né? Fazer o juramento de Hipócrates. E Hipócrates formulou, né, uma grande teoria do cuidado, né, que rompia com essa ideia de sobrenatural, né? E claro, olhando o ser humano, observando o ser humano, olhando fezes, olhando suor, olhando catarro, olhando sangue, olhando xixi, ele bolou a sua teoria dos humores, a teoria do moral. E lá ele bolou o que é saúde e o que é doença, né? E está muito ligado à ideia de equilíbrio, né? A ideia de equilíbrio. E claro que essa teoria também era conhecida lá na China e na Índia, né? Aqui na América também era conhecida, né? Aqui na América ela é chamada até de teoria das doenças quentes e frias, né? Doenças quentes, doenças frias, né? Essa ideia do equilíbrio. Então é claro que a partir dali a ciência começa a entrar na vida das pessoas, né? É claro que a teoria de Hipócrates se desenvolveu no mundo romano, né? Chegou aqui ao Brasil colonial, depois do Renascimento, né? Então as teorias de Hipócrates elas só foram desbancadas lá por volta do século XVII, XVIII e XIX, quando apareceu a teoria microbiana, né? A teoria bacteriana. Tá? Ela aparece ali no século XIX. Anteriormente também, uma teoria, ao estudar os ares, né? O Sidman, né? O Joseph Priestley, eles bolaram a chamada teoria dos miasmas, né? A ideia de que os ares carregavam miasmas, né? Miasma quer dizer manchas, né? Que o ar carregava manchas e essas manchas elas traziam doenças. Né? Essa teoria ela orientou a prática médica muito no mundo ocidental e o homem fugia dos ares fétidos, né? O homem fugia dos odores, não é? Imaginando que aquilo trazia doenças, né? Por si só trazia doenças. O homem bolou até a ideia de que o ar é fétido porque, digamos assim, o hálito dos animais é que jogam miasmas nos ares que causam doenças nos homens. Veja, por exemplo, essa teoria. E essa teoria, que parece simples, mas ela tem um poder muito grande na vida das pessoas. Porque até o século XIX, né, as pessoas construíam casas nos lugares bem arborizados. Né? Nas cidades, alargavam-se avenidas, construíam-se praças para, obviamente, trazer bons ares, para arejar os lugares. Toda a arquitetura neoclássica, por exemplo, Wander, está baseado na teoria na teoria miasmática, né? A teoria dos miasmas, né? Casas com janelas gigantescas, portas gigantescas, para quê? Para ser arborizada, para o ar entrar, para o ar fétido, né? Não ficar, para o ar circular. Né? Então, a ciência e a religião continuou muito forte, né? Por exemplo, agora é claro que na Idade Média, nós sabemos que a Idade Média, o tempo do teocentrismo, né, foi muito forte. Por exemplo, eu acho que você já ouviu falar na devoção a São Sebastião, na devoção a São Roque, não é? Que são os santos que protegem até hoje as pessoas das epidemias, das pestes. E eu creio que tem muita gente aí rezando para São Sebastião, muita gente rezando aí para São Roque, né? Para afastar as pestes, né? Que foram, né, as pessoas recorreram tanto no tempo da Idade Média, não é? Agora, o curioso, né? O curioso é que num país como o Brasil, você vê muita gente recorrendo hoje, por exemplo, à ciência
e relegando a religião, e ver gente recorrendo à religião e negando a ciência, aí eu acho que não é por aí, né? A gente está vivendo um momento que é perigoso nisso aí, né? Também eu quero defender a ideia que ciência e religião precisam se complementar, né? Precisam trazer uma resposta, né, para a nossa aflição, né? Nenhuma das duas se bastam totalmente. Né? Se bastam totalmente. Mas nós estamos vivendo uma época de que a medicina avançou tanto, né? Que a ciência avançou tanto, não é? E claro que elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser bem recepcionadas pela população. E claro que a religião continua a trazer o conforto espiritual que a gente precisa. Não é? Então, ciência e religião, né, houve bastantes oscilações durante a história. Não é? Em algumas sociedades, mais religião, menos ciência, outras mais ciência, menos religião, e por aí vai, meu caro Wander. Inclusive, professor, tem até um pensamento do Allan Kardec, que ele diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então, eu acredito que dentro do que você está dizendo aí, são ambos com conhecimentos relativamente distintos e até mesmo, dependendo das circunstâncias, complementares, e que acredito que buscam o mesmo fenômeno, que é o bem-estar humano, a felicidade humana. Não é? Tem uma pergunta bem interessante da Darlene. Darlene colocou aqui: professor, devido à pandemia, estamos em confinamento, emocionalmente ficamos afetados? Olha aí a pergunta que a Darlene traz, professor. Sem dúvida, ficamos muito afetados, né? Porque transtornos psíquicos são os mais, digamos assim, fortes nesse momento de pandemia, e a gente sabe o quanto isso é ruim, não é? Então, por exemplo, a sociabilidade tem que se reinventar, não é? Tem que se reinventar num momento desse. Então, as pessoas não estavam acostumadas. O brasileiro, por exemplo, né, é um ser humano muito caloroso, é um ser humano de muitas relações, né? Gosta de sair bastante, não é? Então, num momento desse, né, a vida fica difícil, né? A vida fica ali no lar, a convivência fica complicada, administrar os conflitos não é fácil, né? Tem gente que fica pensando que vai morrer toda hora, não é? Enfim, olha, é um monte de transtorno que aparece nessa hora e é preciso ter equilíbrio para saber administrar isso, né? Não é fácil, não. É um momento assim muito complicado, meu caro. Professor, eu vou trazer aqui dois pontos, os dois pontos finais desse nosso maravilhoso diálogo, são eles. Qual seria aí o papel das memórias e os traumas, as epidemias? E depois eu gostaria que você falasse sobre os cronistas, historiadores e literatos e as representações deles para com as pandemias. Ok, olha só, é claro que se você pegar, a humanidade tem muitos traumas, né, das epidemias, elas deixaram rastros de destruição, não é? Você pega, por exemplo, a peste negra, naquele momento ali do século XIV, né, são 50 milhões de mortos, um terço na Europa, então ela tem uma força muito grande, né? E ela deixou essa força muito grande, né, porque também ela foi muito bem narrada, né? Por exemplo, se você pegar o livro Decameron, né, o Decameron, de Boccaccio, né, você vai ver que ele fez um registro fantástico do papel da epidemia na cidade de Florença, né, Firenze, né, como lá eles chamam. Então, o que é que acontece? Foi um momento assim de muito desespero, de muita dor, de muita morte, né? E ele narra todo o sofrimento das pessoas, todas as demandas que foram aparecendo ali, o desespero dos médicos tentando encontrar uma saída, tentando encontrar uma solução para o problema, entendeu? Então foram muitos os problemas trazidos, né? Então as memórias negativas, elas são muito fortes. Agora, obviamente, elas também, na memória, são passageiras, né? Elas, às vezes, têm memórias traumáticas que duram 2, 3 séculos, né? A da peste negra, o impacto dela até hoje é muito forte, porque ela foi fortemente documentada, não é? Por Boccaccio e tantos outros, né? E outras epidemias, né? Você vê, por exemplo, a gripe espanhola, né? A gripe espanhola, né, se tem um grande trauma, né, da gripe espanhola, né? E a ciência avançou muito, meu caro, por conta da gripe espanhola, né? Você veja ali, só no ano de 1918, 1919, né, só ali morreu 20 milhões de pessoas. Acreditam que ela levou 50 milhões de pessoas, é mais do que as guerras. Você está entendendo? É muita gente que morreu, né? E o agente infeccioso é o influenza, né? O influenza. Então, a gripe espanhola, se tem muito, né, trauma sobre ela,
E o curioso é que o nome da gripe é espanhola, né? E ela não tem a ver com a Espanha, né? Na verdade. Né? Por certo, né, os inimigos dos espanhóis, que os espanhóis demoraram a entrar na guerra, então a imprensa espanhola narrava bastante, né, sobre a epidemia, e o povo tomou conhecimento a partir da imprensa espanhola. Né? Daí, talvez, né, os inimigos da Espanha atribuírem à Espanha, não é, a origem desse vírus, quando na verdade a gente sabe que ela, bem provável, teve origem nos Estados Unidos. Tá? Então, muitas outras, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, cólera. Né? Se tem muito trauma das cóleras, da cólera, né? Centenas de milhares de mortos ali no século XIX, por exemplo. Eu poderia falar sobre a tuberculose. Né? A tuberculose foi muito narrada, né? Os poetas brasileiros narraram, muitos poetas internacionais narraram a tuberculose. Aliás, era a doença dos poetas, não é? O interesse pelo incomum, não é? Às vezes, no começo, a doença que era até desejada, não é? Imagine você, né, a tuberculose. E a tuberculose deixou um rastro de destruição também. Acredita-se que em um século ela pode ter matado 1 bilhão de pessoas, meu caro, e continua matando hoje em dia. Né? Para você ter uma ideia, só aqui no Brasil morrem por ano cerca de 4.000 pessoas, né, só no Brasil por ano, né, de tuberculose. Né? No mundo, acredita-se que morre cerca de 3.000 pessoas por dia, né, de tuberculose. Então, é claro que elas deixam muita destruição, deixam muitas memórias negativas. Né? Eu poderia falar do tifo. Né? O tifo também foi uma epidemia com muita força, né? Sobretudo entre os militares, entre os exércitos. Né? Acho que aquele agente, né, o Rickettsia, né? 3 milhões de mortos, né, entre 1918 e 1922. Né? É muita morte, meu camarada. Eu acho que vale a pena falar também, né, da AIDS. Né? A AIDS já matou mais de 20 milhões de pessoas, né? A gente sabe disso. Então, a gente precisa entender que essas epidemias elas trazem muitos limites para nós. Não é? Por exemplo, você viu falar há algum tempo do ebola também. Não é? O ebola, não é, muito perigoso, muita gente ficou com um medo de que se tornasse uma pandemia, não é? E muitas outras. Não é? E claro, né, se você pegar lá na Grécia Antiga, por exemplo, Tucídides, lá na Atenas, ele narrou muito bem, em detalhes. Né? Vale a pena você ler a narrativa de Tucídides, viu, Wanda? Porque o Tucídides ele é categórico, né? Ele é detalhista no que a doença trazia. Ele dá as características de como as pessoas, quando começava, como terminava, até a morte, ele descreve as pessoas, e descreve a sociedade, e descreve toda a terapêutica. Né? Então, Tucídides fez uma boa narrativa. Né? Homero também narrou a epidemia em Troia, né? Durante a Guerra de Troia. Não é? Enfim, né? Muitos cronistas narraram epidemias, muitos cronistas documentaram, né, a humanidade nesse momento de sofrimento, meu caro. Ok, professor. Olha, nós hoje tivemos, né, a grande honra de conversar aí com o professor Veridiano Santos, não é, que tem aí sua formação inicial em Ciências Sociais pela FAFICA. Né, também atuou na FAFICA como docente, não foi, professor? Tive uma passagem rápida pela FAFICA ali na pós-graduação, mas fui aluno da FAFICA, né, tenho muito carinho pelaquela faculdade, né, e torço muito por ela. Ok. Também especialista em Sociologia, mestre em História do Brasil, atua num colégio diocesano na cidade de Caruaru como docente e também na ACES UNITA. Professor, então nós gostaríamos agora que você falasse, né, sobre a questão que precisa ser discutida. Né? Falou aí, fez toda uma análise das epidemias, das pandemias ao longo da história, falou do papel da ciência, da religião, das memórias e os traumas das epidemias, e o Brasil, né? Como é que você vê aí o Brasil nesse cenário aí de Covid-19? Eu vejo com muita preocupação, né? Eu vejo com muita tristeza, muitas vezes, o número de mortes já muito alto, o número de pessoas contaminadas também muito alto. Eu vejo com preocupação porque o Brasil já estava numa situação difícil antes da epidemia, nós já estávamos enfrentando uma crise econômica, não é, uma crise política, não é? E claro que eu vejo com mais preocupação ainda o fato de que a crise política aumenta em meio à pandemia, não é? Eu vejo um conjunto de irresponsabilidades muito forte, né, na política brasileira, e isso só atrapalha, né, a prestação do cuidado, a assistência, não é? E
a gente, claro, a gente lamenta esse momento em que o olhar era para estar muito mais em cima da epidemia, muito mais focado na epidemia, nas ações de combate, nas ações de prevenção, não é? Eu acho que era para a gente estar focado nisso e a gente está... Tem algo que está tirando o foco, né, das epidemias, né, que é a crise política, né, cai ministro aqui, cai ministro ali, botando não sei o que, corrupção aqui, corrupção ali. Então, isso é ruim, né, para um país, né? Outra coisa que eu vejo, meu caro, é que antes da Covid-19, né, da epidemia de Covid-19, eu diria para você que se falava muito já, né, do SUS, né, falava muito em privatizar a saúde brasileira, e olha você aí, se não fosse o SUS, imagina se não é o SUS. É essa maior conquista dos brasileiros no campo da saúde na história da democracia. Olha, minha gente, meu caro Wander, eu acho que você é testemunha do quanto suor, lágrimas, trabalho, né, foi para a gente ter um sistema de saúde para todos. Né? Foi muita luta. Não é? Foram anos e anos de luta. Todos que trabalharam na reforma sanitária, todos que trabalharam no campo da saúde no Brasil, lutando para os brasileiros terem direito à saúde, terem direito a ir ao hospital, né? Terem, digamos assim, serem assistidos. Né? E a gente botou isso lá na Constituição, a muito custo. Nós botamos lá na Constituição de 88 que saúde, né, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Né? E claro, agora deu para ver nitidamente o quanto a gente precisa do SUS, o quanto o SUS é importante, né, para assistir aos milhões e milhões de brasileiros. Não é? O SUS não é só importante para os pobres, até os ricos agora estão percebendo o quanto o SUS é importante, né, para cuidar da saúde de todos. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo positiva é isso, né? Que me parece que é patente hoje a necessidade que nós precisamos financiar mais a educação, nós precisamos buscar recursos, nós estamos desesperadamente, né, tentando melhorar agora, correndo atrás de verbas, correndo atrás de recursos, para o quê? Para melhorar a assistência, né, os hospitais, a situação dos hospitais no Brasil. Então, eu acho que a crise também chama atenção, né, essa epidemia chama atenção para a situação das unidades hospitalares, das unidades de saúde, né, a precariedade de que muitos profissionais de saúde trabalham, né, digamos assim, os ambientes difíceis em que trabalham. Né. E também, meu caro, outra coisa interessante que a gente está percebendo é que a população está reconhecendo muito o trabalho de todo o corpo técnico, né, da área da saúde. Né? Técnico específico, né? Por exemplo, do médico, o enfermeiro, ao maqueiro, né, ao porteiro, né, todo mundo que trabalha na saúde, a sociedade brasileira está descobrindo quem são os seus heróis. Né? Os heróis não são os heróis da política, né, do teatro, da TV, né? Esses heróis anônimos que estão pagando com suas vidas. Não é? Esses são os heróis e merecem nossa reverência, nossa admiração, né? Porque estão aí encarando, estão deixando de ir para casa, estão dormindo no hospital, estão dormindo no chão. Não é? Estão passando às vezes necessidades, mas estão aí numa luta, né, numa luta muito bonita, né, para ver os brasileiros melhor. Então isso é que é bonito ver no brasileiro, né, isso é que é bonito ver no povo brasileiro reconhecendo, aplaudindo, né, de pé os profissionais da saúde. Né. Muitos deles, né, às vezes não eram nem reconhecidos. Hoje a gente precisa entender e olhar para essa gente diferente, a gente precisa mais valorizar, não é? A gente precisa mais reconhecer o quanto a gente precisa, né, do SUS e da saúde no Brasil. Então, isso é uma questão. Não é? A outra questão é que, né, a gente viu que faliu aquela ideia de privatizar a saúde brasileira. Não é? O público no Brasil precisa ser reforçado. Não é? O público no Brasil, né, acho que o neoliberalismo foi derrotado nessa pandemia. Né? O grande derrotado é o neoliberalismo que falava, né, na saúde totalmente privada. Né? A gente precisa do Estado. Né? Veja o papel do Estado, né, em países como a Itália, como a Espanha, meu caro, né, como a França, como a Alemanha. Não é? Pessoal, até países com grande tradição neoliberal, né, como por exemplo a Inglaterra e Estados Unidos, o Estado se fez muito presente para socorrer, né, a população de maneira geral. Né? Eu acredito que são dois aspectos sociais que o Estado não pode jamais sair de cena. Né? São eles, saúde e educação.
Pois é, concordo com você, concordo com você. E se não fosse o Estado, imagine como é que estava hoje os Estados Unidos. Né? Se deixa a coisa pela iniciativa privada, como é que ficaria? Né? Como é que nós estaríamos? Tá? Então eu acho que esse discurso neoliberal também ele sofreu uma grande porrada, digamos assim. Né? Ele sofreu um grande impacto no ar e as pessoas vão repensar melhor, né? Onde elas vão investir, onde estão as prioridades, não é? Eu acho que isso vai gerar a médio e longo prazo, né? Talvez a curto prazo, né? O povo brasileiro a despertar mais para esses fenômenos, para essas coisas, essas questões que estão na ordem do dia e que decidem sobre suas vidas. Ok, professor. O senhor também, você trouxe aí um ponto interessante que eu vou comentar brevemente. Você falou sobre a questão de que o SUS ele chama a atenção não só para as pessoas pobres, mas até pessoas de classe média, pessoas ricas também. Porque veja só que interessante, nós não temos leitos no Brasil suficientes, nem mesmo dentro de hospitais privados. Né? Então, quer dizer, se aumenta o número de pessoas, né, que irão precisar de leitos de UTI, no caso do Covid-19, fica complicado até para quem tem uma situação financeira mais confortável, né? Pois é, meu caro. A questão da epidemia é essa, né? Que ela não escolhe pobre e rico, não. O vírus não tem classe, né? Ele sai rasgando tudo, ele sai devastando o que ele encontra pela frente, não é? E é nesse momento que a gente vê, por exemplo, que nem o setor público, né, nem o privado estavam preparados, né, para uma situação como essa. Né? E, claro, diante de uma demanda gigantesca, né, e a gente teme, né, pelo o aumento do número de casos e, obviamente, muitas pessoas já estão aí morrendo, muitas pessoas já estão aí sendo subassistidas. Por quê? Porque nós não temos leitos suficientes, não temos profissionais suficientes. Né? E eu temo pela vida de muita gente no Brasil que não vai encontrar um respirador quando chegar no hospital, né, que não vai chegar... Né, eu vejo notícias de pessoas morrendo quando estão chegando no hospital. Então isso é triste, né? Isso é triste porque mostra, por exemplo, como a gente precisa ainda avançar, nessas áreas e garantir, né, para todos os brasileiros, e garantir que a gente vai ter recursos, né? A gente vai ter recursos para, numa hora dessa, por exemplo, né, veja aí essa ajuda emergencial de R$600. Que luta não foi essa para conseguir R$600, não é? Dos poderes, e os poderes públicos, né, falavam em R$200, você imagina, né, num momento desse que a gente precisa, né, fortalecer as pessoas, que as pessoas estão preocupadas. Se essa situação se estender num país como o Brasil, você imagine, né, se ela se estender por mais 2, 3, 4 semanas, não é? Isso gera um mal-estar muito grande na sociedade, né? A gente pode correr riscos sociais gigantescos, né? De segurança, inclusive, né? Então isso é perigoso, né? Isso é preciso pensar visão de futuro, é perceber na frente, né? Investir na hora certa, no lugar certo, é preciso cortar na carne, né? É preciso fazer cortes e investir naquilo no essencial, que é a vida das pessoas. Na verdade, é preciso salvar, né, vidas, é preciso salvar pessoas. Né? A gente vê aí 4 mil mortos, mais de 4 mil mortos no Brasil. Né? São 4 mil brasileiros que podiam estar aí desfrutando de sua saúde, do convívio com suas famílias, não é? E não estão mais entre nós. Não estão mais entre nós. Então a gente lamenta, né? A gente lamenta e espera que o Brasil, né, passe por tudo isso de forma mais madura, né? De forma mais crítica, inclusive. Né? Professor, o História e Educação lhe agradece muito, sobremaneira, pela sua participação de hoje, por todos os pontos que foram explicitados. Gostaríamos já de antemão, não é, deixar aí a deixa para um possível encontro, não é, com uma outra temática e consequentemente, você aí poder estar conosco, né, discutindo outra temática social, com a participação das pessoas. Viu que foram muitas perguntas hoje, não é? Muitas perguntas, muita gente participando. E aí, quais seriam aí as suas conclusões finais, professor Veridiano? Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, né, pelo convite, né, pelo trabalho que você realiza, né, sempre trazendo grandes debates, né, proporcionando grandes debates, né, para o público em geral.
né? Você que faz um trabalho decente na cidade de Caruaru, que eu conheço muito bem, e cidades vizinhas, né? Você tem um trabalho muito bonito em Cupira, né? Você já esteve aqui em Sairé fazendo um trabalho também, né? E você, por onde passa, né, deixa muita positividade, digamos assim, né, e muito reconhecimento. E é um profissional que eu admiro, pelo trabalho que você presta, pelo, digamos assim, a confiança que você desperta nas pessoas e tudo, digamos assim, a maneira com séria, não é, serena, com que você encara a história, encara, digamos assim, a comunicação. Você que também é um comunicador que a gente escuta no rádio e dá credibilidade, né? Então eu queria agradecer a você o convite e desejar que você continue fazendo esse trabalho bonito que você faz, né? E também queria agradecer ao público que nos assistiu, né, nos ouviu e que mandou suas perguntas. Professor, com licença. Quando dá 1 hora de live, o Instagram ele corta a live. Ele vai cortar agora em 3 segundos e aí